Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para responder a seguinte pergunta: será que eu consigo escrever o seno de 10 graus como quociente entre dois inteiros, né? Seja um número inteiro sobre outro número inteiro. Será que eu consigo? Né? Porque, por exemplo, o seno de 30 graus, sabemos que é 1 sobre 2, né? Inteiro sobre inteiro. E o seno de 10? Eu não quero calcular o valor exato do seno de 10, tá? Eu quero saber se eu consigo representar ele na forma de fração. Quero saber se é número racional. Para fazer isso, para responder essa pergunta, vou lembrar aqui, né, é da fórmula do arco triplo do seno, que é assim, ó. Seno de 3x é igual a 3 seno de x menos 4 seno ao cubo de x. Olha por quê que eu vou usar essa fórmula aqui. É porque se x é igual a 10, né, 3x é igual a 30. Nós sabemos o seno de 30. Então, fazendo aqui nessa expressão x igual a 10 graus, vamos ter seno de 30 graus igual a 3 seno de 10 graus menos 4 seno ao cubo de 10 graus. Bom, como a gente sabe que seno de 30 graus é 1 sobre 2, né? Então vamos continuar aqui as contas. Aí ficamos assim. Aliás, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou multiplicar logo, né? Toda a expressão aqui, tá? Multiplicar aqui todo mundo por 2, tá? Para ser mais rápido. Toda expressão multiplicar por 2. Aí vai ficar assim, né? Como seno de 30 é 1 meio, né? Então o dobro de seno de 30, né? Vai ser 1. Aí vai ficar 1 igual a 6 seno de 10 graus menos 8 seno ao cubo de 10 graus. Ok? Bom, aí agora eu vou fazer o seguinte aqui, né? Eu vou pegar esse 8 seno ao cubo de 10, somar ele aos 10 lados, somar ele aos dois lados, somar os dois lados, menos 6 seno de 10 graus, né? Para ficar com um membro igual a zero, tá? Vai ficar assim, né? Então, 8 seno ao cubo de 10 graus, menos 6 seno de 10 graus, mais 1 igual a zero. Bom, agora olha o seguinte, vamos olhar, né, para o seguinte polinômio. P de x igual a 8x ao cubo menos 6x mais 1. Tá? Por que, que eu estou olhando agora para um polinômio? Porque eu quero provar, né, que o seno de 10 graus é irracional. Né? E existe, com relação ao polinômio, né, o teorema das raízes racionais, né, que eu mexo ali. Ele é interessante quando eu tenho, né, coeficientes inteiros de um polinômio. É exatamente o que eu tenho aqui, né? Porque o 8 é inteiro, o 6 é inteiro e o 1 também, né, é um número inteiro. Beleza? Então vamos lá. É, por esse teorema, né, ele fala mais ou menos assim. Se o polinômio tem coeficientes inteiros, né, aí ele tem raiz racional, né, as possibilidades são, nesse caso aqui, né, os divisores de 1 sobre os divisores de 8, certo? Então, se R é um número racional e, e R é raiz desse polinômio, ou seja, e P de R é igual a zero, então, então para o nosso caso aqui, né? Então, o nosso R tem que pertencer ao conjunto. Quem são os divisores de 1? Né? Mais ou menos 1
né? E o divisor de 8, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8, né? Seria mais ou menos 1 sobre 2, mais ou menos 1 sobre 4 e mais ou menos 1 sobre 8, né? Divisores de 1 sobre divisores de 8. Então, veja. Essas aí, né, nesse conjunto aí que coloquei, são as únicas possibilidades, né, das raízes de, se houver raiz racional, tem que ser essas daí. Porém, né, quando eu começo a testar nessa hora, você tem que testar uma por uma, né? E você vai verificar que não vai zerar, né? Nenhum deles é raiz desse polinômio. Vou fazer aqui, tá? Só alguns casos, né? Por exemplo, um meio, vamos ver. P de 1 meio, né? Seria 8 vezes 1 sobre 2 ao cubo, menos 6 vezes 1 sobre 2 mais 1. Aí ficaria, né? 2 ao cubo é 8, né? Aí ficaria 8 sobre 8, menos 6 sobre 2, mais 1. Aí fica 1, menos 3, mais 1. Mais 1 ficaria menos 1, né? Que não é zero. Ou seja, o meio não é raiz, né? Posso testar outro também. Vamos testar aqui o menos 1, por exemplo. Aí fica 8 vezes menos 1 ao cubo, menos 6 vezes menos 1, mais 1. Aí vai ficar aqui, menos 1 ao cubo. É menos 1 vezes 8, menos 8. Menos 6 vezes menos 1 é mais 6, mais 1. Isso aqui dá menos 2 mais 1, que é menos 1 de novo, né? E não é zero. E aí, né, eu poderia ir testando, né, por cada uma daquelas possibilidades, né? Quando x for 1, menos 1, meio, menos meio, 1 quarto, menos 1 quarto, 1 oitavo, menos 1 oitavo, e nenhuma delas vai ser feita. E o que é que isso tem a ver com o meu seno de 10, né? Porque nessa expressão aqui de cima, né, nessa expressão aqui, ó, né, o que é que essa expressão aqui ela está me dizendo? Ela está me dizendo que o seno de 10 graus ele é uma das raízes do polinômio p de x. Porque ele zerou ali o polinômio, certo? E como eu já verifiquei ali, né, que não existe raiz racional e o seno de 10 é uma dessas raízes, né, então, né, é verdade que o seno de 10 não é racional. Né? Portanto, porque eu vou colocar a reticência, né, que deveria testar todas as raízes ali, mas é só conta, né? Verifica se vê que de fato não é. Né? Portanto, eu usei aqui o teorema das raízes racionais, né? Seno de 10, seno de 10 não é racional. Eu não vou conseguir escrever ele como uma divisão de 2 inteiros, certo? Então, concluímos aqui, né, que o seno de 10 é um número irracional. Agora aqui fica uma pergunta, né? Uma outra pergunta que seria o seguinte, né? Olhando para o meu polinômio, será que eu consigo descobrir as outras raízes dele? Né? E aqui eu não quero pensar em fórmula de equação de terceiro grau, tá? Como é que seria a outra? Será que dá para fazer de outro jeito? Né? Então é o seguinte, né? Eu olhei para esse polinômio aqui, né? Porque eu testei lá no seno de 3x um ângulo notável. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar agora de novo, né, para o seno de 30 graus, só que olhando agora outro quadrante. Como assim? Essa parte aqui eu vou fechar. Como assim? Lá no ciclo trigonométrico, né, não ficou tão legal. Lá no ciclo trigonométrico, né, o desenho não está muito bom, mas o que importa aqui, né? Ó, sabemos que o seno de 30 graus, quando aqui for 30 graus, o seno de 30 é igual ao seno de 150 graus. Né? Opa, porque eles são suplementares. Né?
Então, seno de 30 graus é igual ao seno de 150 graus. Então, talvez, né, se eu conseguir achar lá no arco triplo o seno de 150, né, isso me ajude a achar outra raiz, certo? De fato, aqui eles são. Bom, vamos lá. Aí fica assim. Lá na formulazinha do meu arco triplo, eu vou fazer aqui agora, né, o x igual a... Faça x igual a 50 graus. Na fórmula do meu arco triplo, né? Vai ficar assim. Seno de 150 graus é igual a 3 vezes seno de 50 graus menos 4 seno ao cubo de 50 graus. O seno de 50 é o seno de 30, né? Que é o meio, né? Então, pelo mesmo raciocínio lá de cima, né, que eu comecei, né? Vou multiplicar aqui, ó, todo mundo por 2. Aí vai ficar assim, né? Mesma coisa lá do início, mesma coisa. 6 seno de 50 graus menos 8 seno ao cubo de 50 graus. Aí quando eu reorganizar, né, como eu fiz lá em cima, eu vou ter novamente, né, aqui 8 seno. Agora de 50 graus menos 6 seno de 50 graus mais 1 igual a zero. Veja que essa expressão é igualzinha, né, que a gente obteve para o seno de 10 graus. Né? O que é que isso mostra? O que é que isso mostra? Mostra que seno de 50 também é raiz daquele polinômio, né, que eu defini lá em cima. Assim, né, seno de 50 também é raiz. Também é raiz de p de x. E a raiz de p, né? Bom, mas o polinômio p, ele possui três, quer dizer, ele é do terceiro grau, então possui três raízes, né? Já achei duas, né? Quem seria então a minha terceira? Então veja, eu pensei nessa segunda raiz olhando para o segundo quadrante, né? Agora eu posso olhar para o terceiro quadrante, para o terceiro quadrante. Ver se eu consigo achar a terceira raiz desse camarada. Vamos lá. No terceiro quadrante, vou ter o seguinte: o meu 30 graus, né? O meu 30 graus vai ser 30 graus aqui. Vai ser congruente, né, ao meu seno de 210 graus, né? A menos de sinal, né? A menos de sinal, claro. Por quê, né? Nem falei aquela hora, mas porque os triângulos aqui são congruentes. Os triângulos que eu estou traçando aqui, né, vão ser congruentes. O caso de congruência aqui pode ser o ângulo lá do ângulo, né? Porque acredito que os triângulos têm dois ângulos correspondentes iguais, e o terceiro também vai ser igual, então seria ângulo lá do ângulo, tá? Bom, então daí eu concluo, né, que seno de 30 graus, né, é igual a menos o seno de 210 graus. 10 graus, né? Por que 210, né? Bom, porque esse ângulo inteirinho aqui, ó, esse ângulo, queria uma outra coisa, isso aqui, esse ângulo aqui, né, ele é um ângulo, né, de
180 graus, né? Mais 30 que eu estou aqui, né? Fica 210. Beleza? Ok. Então vamos fazer isso mais uma vez. Lá na minha formulazinha do arco triplo, vamos usar agora x igual a 70. Se x é 70 graus, o que é que eu vou ter lá, né? Vai ficar assim. Seno de 3 vezes 70, que é 210. 210. Vai ser igual a 3 vezes seno de 70 graus, né, menos 4 vezes seno ao cubo de 70 graus. Aí vai ter só uma pequena diferença, né, porque agora o seno de 210, né, é menos 1 sobre 2. Né? Quando eu multiplicar aqui, fazer isso aqui, vamos multiplicar aqui todo mundo por 2, né, como a gente já fez lá em cima e lá em cima de novo. Aí vai ficar assim. Em vez de ficar 1, vai ficar menos 1. Né? Menos 1 igual a 6 seno de 70 graus menos 8 seno ao cubo de 70 graus também. Beleza? Bom, agora eu vou reorganizar novamente, né? Aí vamos ter o seguinte aqui. 8. Aliás, eu não vou reorganizar daquela maneira, não. Fica um pouquinho diferente agora, tá? Vamos fazer assim agora. É 0, ficar assim, 0 igual a 1, né? Você vou manter aqui o segundo membro, né? Mais 6 seno de 70 graus menos 8 seno ao cubo de 70 graus. Ah, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Porque o polinômio era 8x, né? E não menos 8x. No caso, teria que ser. Para o 170 ser raiz, né? Teria que ser 870, não menos 1. O que é que eu vou fazer então? Vou multiplicar aqui, ó. Todo mundo aqui por menos 1. Seria uma possibilidade, né? Vezes menos. Aí ficaria assim. 0 igual, né? Menos 1 mais 6 vezes. Olha só agora. Menos seno de 70 graus. Né? E aqui, eu vou até olhar, né, como é que era de novo. Eu escrevi tanta coisa que eu esqueci o polinômio assim. É 8 positivo, né? E o menos 6 aqui, né? E o menos 6 aqui, beleza. 8 positivo e o menos 6 aqui. É, ficando assim, né? Mais 8, né, que multiplica, ó. 8 seno ao cubo, né? É um momento aqui, né? Um momento. Eu não vou precisar multiplicar por menos 1 necessariamente, tá? Deixa eu fazer aqui o seguinte, deixa eu apagar aqui, fazer assim, ó, 0 igual. No meu polinômio original, né, tem o 8 positivo, o 6 negativo e o 1 positivo também. Bom, o 1 já está positivo, né? Só que lá o meu 6 está negativo. O que eu posso fazer, então? Vou fazer o seguinte, o mais é menos o menos. Seria multiplicação, né? Seria menos 6. Né? Aqui seria menos seno de 8 estava positivo, mesma coisa, né? Mais 8 que multiplica menos seno ao cubo de 70 graus. Pronto, agora sim, né? 8 positivo, 6 negativo e o 1 positivo. O que é que isso aqui me diz, então? O que é que isso me diz? Que não é o seno de 70 que é a raiz do meu P, é o menos seno de 70. Assim, menos seno de 70 graus é raiz de P. É raiz de P. Pronto, né? Eu achei todas as três raízes de P. Né?
Portanto, as raízes de P são, além de achar as raízes de P, né, eu também provei, né, com isso aqui, né, que o seno de 50 e o seno de 70 são irracionais, né? Porque se o menos o número é irracional, o próprio número é irracional, né? P de x são o seno de 10, o seno de 50 e menos seno de 70 graus. Beleza? Só que eu ainda vou, né, fazer mais uma coisinha, né? Vai ficar um pouco longo aqui, né? Mas é muito interessante pensar agora nas relações de Girard, né? Porque vamos analisar novamente, né, o polinômio p de x, né? O polinômio a gente tinha, né, era assim. Calma, essa seção aqui era assim, p de x igual 8x ao cubo, né, menos 6x mais 1. As relações de Girard, é verdade que a soma das raízes é menos b sobre a, onde b é o coeficiente de x ao quadrado, né? Só nesse caso aqui eu não tenho x quadrado, então o b é zero, né? Logo, é verdade que relações de Girard. Estou usando aqui, tá? Relações de Girard. E uma soma, né, das raízes, ou seja, seno de 10 graus mais seno de 50 graus mais menos seno de 70 graus é igual a zero, né? É igual a zero. Bom, então eu posso, né, somar dos dois lados 170 graus. Aí vamos achar uma relação bem interessante, né? Vamos achar que seno de 10 mais seno de 50 graus é igual a seno de 70 graus. Olha que relação bonita. Claro que a gente pode provar, né, essa relação aí, né, usando transformação de soma em produto. Aquela fórmulazinha lá, seno de A mais seno de B é 2 vezes seno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2, né? Podemos fazer isso, né? Mas não vou entrar nisso. E a outra também, por relação de G, né, podemos ver o produto. O produto é menos 6 sobre A, né, no polinômio de grau 3. Também, por relação de G, é verdade que seno de 10 graus, né, vezes seno de 50 graus, vezes menos seno de 70 graus, é igual a menos C sobre A, né? O C ali é 1, né? E o A é 8. Então, né, o C é 1 e o A é 8. Vai ficar menos C sobre A é menos 1 sobre 8. Menos 1 sobre 8. Menos 1 sobre 8. Se eu multiplicar aqui todo mundo, né, por menos 1, se eu multiplicar aqui, ó, fazer mais bonitinho aqui, vezes menos 1, né, tô pondo aqui todo mundo por menos 1, vai ficar assim. Seno de 10 vezes seno de 50 vezes seno de 70 graus é igual a 1 sobre 8, né? E essa aí é uma relação que eu já fiz aqui, eu já demonstrei aqui no canal, né? De outra maneira. Então, isso aqui seria uma outra demonstração. Claro que não vale a pena, né? Não é que não vale a pena. É muito mais difícil pensar nessa demonstração agora que eu fiz, né? Eu só aproveitei uma coisa que eu fiz, né? Já para refazer outra que eu tinha feito. Bom, pessoal, era isso que eu tenho para mostrar, né? Isso aí, né? Valeu, até mais.